Alguém me fala por que os jogos de Pokémon são tão pobres? Pobres. Pobres, ruins, tá? Ruins. Isso aqui é um desabafo. Isso aqui é um desabafo. Eu queria saber. O título do vídeo é esse. Por que os jogos de Pokémon são tão ruins, tão pobres de conteúdos? Cara, sem criatividade nenhuma. Eu tô jogando recentemente o Pokémon Let's Go Pikachu no Switch. E eu sou muito fã de Pokémon, tá? Eu tava muito na vibe de jogar um jogo de Pokémon. Eu conheço Pokémon há bastante tempo, por conta do anime e por conta de uma revista de Pokémon, né? Minha história com Pokémon é antiga. Eu conheci Pokémon quando eu encontrei uma revista. Meu vizinho, na verdade, na época, jogou algumas revistas velhas fora. Não sei porque ele jogou, pô, o bagulho era muito da hora. Que eram da Pokémon Club, que é uma revista lá de 99 até 2003, alguma coisa assim. E ali era muito da hora. Vai estar passando aqui o modelo na tela, exatamente o modelo, tá? Que eu tinha dessas revistas. Eu tinha umas 5 revistas dessa. E foi ali que eu conheci Pokémon pela primeira vez. E aí eu me apaixonei, cara. Pô, vi aquilo ali, achei muito foda. Nessa revista tinha muita coisa. Tinha coisa do Nintendo 64, as versões coloridas lá e tal. Achei muito foda. E no final tinha uma historinha em quadrinho, né? E beleza, massa. Fui ver Pokémon um tempo depois, o anime, num VHS. Era aquele episódio que o Ash encontra a Misty. E daí ele luta no ginásio lá de água, que a Misty é líder, né? E esse episódio é muito bom, eu não me lembro, acho que ele protege a Misty e tal, nesse episódio. É muito legal, tem aquele Pokémon dela que é a estrela lá. Nossa, é muito pica, é muito bom. E aí, beleza, conheci Pokémon nessa época. Não tinha videogame, não tinha nada. Vi nessas revistas que existiam os jogos, né? Pra Game Boy e pra Nintendinho. Mas eu não tinha, então não tinha como jogar. E aí eu fui ver Pokémon muito tempo depois na 4Kids, que era um canal na TV que passava Pokémon. Canal ruinzão, não pegava, tinha que ficar mexendo na antena com bombril pra pegar. E passava Chaotic, inclusive, nesse canal. Nossa, Chaotic era bom também. Desviando um pouco do assunto, Chaotic era muito bom. Mas passava Pokémon, e aí eu assistia, e beleza, né? O tempo foi passando. Hoje eu tenho um Nintendo Switch. E aí eu pensei, pô, vou jogar Pokémon. E qual Pokémon que eu vou jogar? Pô, eu gosto bastante do anime. Vou jogar um que se pareça com o anime. Pokémon Let's Go, né? Tem os personagens do anime, são os Pokémons ali da primeira geração, que são os que eu mais gosto. E beleza, vamos lá, né? Comecei a jogar, um jogo interessante, legalzinho e tal. Eu já sabia mais ou menos o que esperar de Pokémon, batalhas aleatórias e tal, encontro com os Pokémons ali nos matinhos. Não é o primeiro Pokémon que eu jogo, né? Eu já joguei os antigos, nunca cheguei a pegar sério pra jogar, mas eu já tinha experimentado em emulador. Tinha um CD do PS2 que tinha 1 zilhão de jogos de Super Nintendo, então eu já tinha experimentado, mas nunca tinha jogado sério. E cara, esse jogo é uma merda. Tá? Pokémon Let's Go é um jogo ruim, é um jogo pobre e sem criatividade nenhuma. Porra, Game Freak, Pokémon Company, cara, vocês estão comendo dinheiro e faz um jogo uma porcaria. Sério, cara, esse jogo é muito ruim. Eu comecei a jogar, eu devo estar com umas 20 horas nele, tá? Eu não zerei ainda. Mas eu tô sem vontade nenhuma de jogar, sinceramente. Porque, cara, beleza, começa o jogo ali. Aí eu achei legal, porque quando você vê diferente dos antigos, né? Você vê os Pokémons no mapa e você consegue desviar deles. Os antigos você entrava no matinho ali, você não sabia se ia ter Pokémon ali ou não. E você acabava caindo numa batalha aleatória e isso acabava deixando meio chato. Nesse você consegue desviar deles e tem itens para repelir os Pokémons e tal. E beleza, maneiro, ponto positivo. Mas aí eles tiraram isso que era chato, que na minha opinião é chato, tá? Batalha aleatória assim aos montes é chato, eu não gosto. E colocaram um monte de batalha com treinador. Com treinador não, com NPC, né? Porque você encontra o mesmo NPC, você luta contra o mesmo NPC o jogo inteiro. Você encontra o NPC no primeiro mapa e você vai encontrar ele na última cidade de novo.
E aí você não pode respirar do lado dele, que ele te chamou pra uma batalha. Pô, esse cara não tem mais o que fazer. Não é possível. Pô, Pokémon é uma febre, porque tá todo mundo lutando com Pokémon, fazendo rinha de Pokémon. Você respira do lado do cara, do tiozinho, tem um tiozinho pescando. Você respira do lado dele, ele quer lutar Pokémon, ele quer fazer uma batalha Pokémon. Cara, meu Deus. E aí tem sequências. O que me fez gravar esse vídeo foi isso. Eu tava jogando ontem, e aí eu tinha acabado de sair da... Pô, não vou lembrar a cidade, mas é a cidade que tem os fantasmas lá, que tem a torre fantasma. Legal, essa parte é legal. Beleza, tinha saído dessa parte, tava maneiro. Falei, agora o jogo vai ficar massa, né? Essa cidade foi bem maneira, teve uma lutinha ali com a equipe Rocket, com o líder lá da equipe Rocket e tal. Foi legal. E aí você engata em uma sequência assim, que você enfrenta uns 10 NPC, tudo igual, um em seguida do outro. Cara, isso, pô, que saco. É muito chato. Tipo, pô, uma batalha aqui e ali é maneiro. A batalha contra os líderes de ginásio são maneiras. Mas ficar enfrentando NPC o tempo inteiro é um saco. E o NPC é o mesmo, não tem criatividade nenhuma. Cara, esse jogo é pobre, é muito pobre. E eu tô com medo dos outros jogos serem assim, porque eu tô na minha lista pra jogar. Deixa eu até ver se eu tenho aqui a minha lista. Eu tô com alguns Pokémons na minha lista pra jogar, e eu tô com medo que eles sejam assim. Ó, o que eu coloquei na minha lista pra jogar fora os antigos é o Pokémon, o Legends ZA, né, que acabou de lançar. O Arceus, que é um pouco diferente, então eu imagino que ele não seja assim. E o Sword and Shield. E eu espero, sinceramente, que esses jogos sejam melhores, porque... Cara, pô, deprimente, sério. E aí eu fico pensando, hoje a gente tem jogos de fã de Pokémon, que a Nintendo barra, né, que são muito melhores. Como que um fã, sem dinheiro, sem orçamento nenhum, consegue fazer um jogo melhor do que o jogo que a Game Freak fez? Sabe? Pô, cara, aí não. E é um bagulho que me deixa puto mesmo. Cara, eu não tô com vontade de jogar esse jogo. Assim, provavelmente eu vou tentar voltar pra ele, mas isso foi mais um desabafo. E eu queria saber se alguém tem essa percepção. Porque eu vejo, assim, que Pokémon é um jogo muito grande. Sempre quando lança um Pokémon, a galera fica... Meu Deus, é jogo novo de Pokémon e não sei o quê. E a gente sempre tem umas porcaria, né? A gente teve o Pokémon Scarlet e Violet, que, pelo amor de Deus, né? Jogo bugado, muito bugado. E não adianta falar que é limitação do Switch, porque a gente tem jogo muito maior, é muito mais complexo, que nem o Zelda, o Breath of the Wild, o próprio Mario Odyssey, que rodam lindamente no Switch, cara. Então não é limitação do console, é limitação da Game Freak que faz essas porcaria. Só que o problema é que os fãs compram essa merda, tá ligado? Os caras compram e defendem que os jogos são incríveis. E ninguém vem falar que os jogos são uma porcaria. Os jogos são pobres de criatividade, são pobres de conteúdo. Cara, qualquer fã com acesso ao Game Maker ali, faz um jogo melhor. A gente tem o PokéMMO, que eu sei que o PokéMMO é em cima dos jogos antigos, né? Mas tem muito conteúdo original lá, que é muito melhor que qualquer jogo atual que a Game Freak tá fazendo. Então, pô, cara, eu fico indignado, assim, porque Pokémon é uma franquia que eu gosto muito. Eu tava muito hypado pra jogar o jogo. E eu tô zero vontade de jogar. E assim, eu não sei se os próximos são assim, me falem aí, quem já jogou, se os outros jogos atuais de Pokémon são bons ou não, ou se é tudo na mesma vibe, você encontra o mesmo NPC, as mesmas coisas sempre, porque desanimou, tá ligado? Eu não tô achando esse jogo nem um pouco bom. Tô sinceramente querendo dropar esse jogo aí pro PokéMMO, que parece bem mais legal. E pros antigos, os antigos eu já joguei e realmente era bem mais legal que isso, tá? Eu tava hypado pra esse jogo justamente porque eu joguei os antigos e, pô, eu achei que era parecido. Mas, cara, não. Assim, tem algumas coisas legais no jogo, é legal você ver o Professor Carvalho, ver os personagens do anime. Os Pokémons são bem legais, completar a Pokédex lá é bem maneiro. Você acaba pegando os NT, né, que é pra... Eu não lembro se é NT o nome, pra você dar o golpe pros Pokémons.
Batalha contra os líderes de ginásio são bem legais. Essa missão do Giovanni, né, que é o líder da equipe Rocket lá, e do Cubone, que é uma missão lá da cidade... Pô, eu não vou lembrar a cidade que tem os fantasmas. É uma missão bem legal. Mas, cara, a grande maioria, assim... Pô, o jogo pra mim é nota 1 pela nostalgia. Porque se eu nunca tivesse visto Pokémon na vida, seria nota 0. Seria nota 0, sinceramente. Então, esse vídeo eu achei que vai ficar mais engraçado. Mas é mais um desabafo, assim, que eu queria fazer. Porque eu tô muito pilhado, cara, por causa disso. Não é possível que o jogo seja tão ruim assim, sabe? Não é falta de orçamento, não é falta de criatividade, é falta de vontade, cara. É falta de vontade. Boa, não é possível. E aí eu vou jogar os outros. Eu vou jogar o Arceus, porque eu acho que é o mais diferente, assim. Eu acho que eu vou me divertir com o Arceus. Vou tentar jogar o Legends ZA e o Sword and Shield. O Sword and Shield eu cheguei a experimentar um pouquinho no começo, eu acho ele muito bonito. Então eu vou tentar jogar pra ver qual que é. Mas, assim, pô, cara, decepcionante. É um RPG, porque o Pokémon é um RPG, né? Esse jogo pra mim, eu considero ele um RPG. Decepcionante, assim. É a primeira experiência que eu levo a sério, assim, de pegar e mergulhar no jogo. E eu já tô achando um jogo bem medíocre, bem abaixo da média. E, cara, desapontado demais. Fala aí pra mim, você já jogou Pokémon? Se você gosta de Pokémon, leva na esportiva isso aqui, pô. Eu sou fã de Pokémon, eu gosto de Pokémon, mas não tem como defender isso. Se você já jogou Pokémon, fala pra mim qual Pokémon que é bom. Qual que você recomenda, deixa no comentário pra eu jogar. E aí eu posso trazer aqui umas lives jogando também com vocês, pra gente ver. Porque, pô, eu tava super hypado pra jogar e agora zero vontades. Até o Pokémon GO eu já joguei, pô, era super viciado em Pokémon GO. Saía... De algum jeito eu fui parar em um clubinho aí de 30 pessoas no WhatsApp. E a gente saía final de semana caçar Pokémon, ir nos ginásios e tal. Pô, era bem maneiro. E esse foi bem decepcionante. Então deixa aí o que você acha dos jogos de Pokémon. E se você recomenda algum. Se você gosta, se você sentiu isso também que eu senti quando jogou. Beleza? Tamo junto, valeu, até a próxima.